Oiê! Hoje eu queria conversar com vocês sobre autenticidade. Por que será que é tão difícil na nossa sociedade a gente ser autêntico? A gente ser a gente mesmo? Vocês já pararam para pensar que o tempo todo as pessoas estão tentando agradar umas às outras? Poucas vezes elas fazem aquilo que elas gostariam de fazer de fato, dizem aquilo que elas realmente estão pensando. Agora de manhã, meia hora atrás, quando eu estava voltando de Farroupilha, eu vinha pensando nisso. E ao mesmo tempo que eu vinha pensando nisso, eu vinha refletindo na minha cabeça, assim, em que momento a gente deixa de ser autêntico na nossa vida? Eu percebo que durante todo o nosso período de trabalho, de vida, de amizades, enfim, a gente está sempre tentando agradar alguém. A gente está sempre tentando ser bem visto pelos outros. E isso leva a gente a quê? Isso traz o quê de benefícios para nossa vida, para nós mesmos? Ajuda? Atrapalha? Faz com que a gente seja mais feliz ou mais triste? Vou citar um exemplo. Eu fui convidada para ir num casamento, agora, poucos dias atrás. E desde que do dia que eu recebi o convite do casamento, eu pensei, não tô afim de ir. Só que aí eu fiquei pensando, o que eu vou dizer pra pessoa, como é que eu vou dizer pra essa pessoa que eu não quero ir no casamento dela? E lá se passou um mês, e eu pensando como é que vai dizer, o que eu vou dizer, e aí tava chegando o período que era a fase final, assim, pra confirmar, né, se a gente iria ou não naquele casamento, e eu pensando naquilo, com aquilo na minha cabeça, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, como é que eu vou fazer. Até que, graças a Deus, me veio na cabeça, assim, tipo, quando eu tava meio que, vou ter que inventar alguma coisa, a minha filha recebeu um convite de aniversário pro mesmo dia. Eu só pensei, meu Deus, graças a Deus. Aí, corri lá avisar. Fulana, obrigada pelo convite de casamento, mas infelizmente não vou poder ir, porque eu tenho um outro compromisso no mesmo dia, e esse outro compromisso é muito importante pra minha filha e tal. Só que aí, eu fiquei me pensando e me perguntando, por que eu não podia dizer desde o início que eu não queria ir? Ou simplesmente que eu não poderia ir? Eu tinha que ter uma desculpa para dar para a pessoa. Onde é que tá escrito que para eu não ir num lugar, num evento, numa situação, eu tenho que dar uma desculpa? Eu tenho que dar uma resposta? Eu tenho que ter medo de falar que eu não vou ir? Se tu for pensar, é absurdo, assim. Eu fiquei me perguntando vários dias, qual é a necessidade de eu ter obrigação de dar explicação porque eu não quero ir? Não quero ir, ponto, não quero ir. E aí eu fico me pensando assim, me lembrando de situações desde a minha infância, em situações que eu me colocava, onde eu não queria estar, ou fazia algo que eu não queria fazer, ou participava de uma atividade que eu não queria participar, simplesmente para não dizer não, pelo medo de desagradar o outro, por não saber o que o outro vai pensar sobre mim. Por que eu tenho que agradar? Por que todo mundo tem que ficar feliz com o meu pensamento? Por que eu tenho que estar sempre disposta a fazer aquilo que os outros esperam e querem que eu faça? Onde é que isso está escrito? Aí eu pergunto para você também, começa a pensar aí na sua vida. Quando foi que você deixou de ser autêntico? Que você deixou de fazer aquilo que você queria? A gente no dia a dia tá o tempo todo, parece que pisando em ovos, querendo achar um jeito de não desagradar, de não menosprezar, de não... É só ser a gente mesmo. Eu não tenho obrigação de agradar ninguém. Ninguém tem obrigação de me agradar. As pessoas têm vontades próprias, têm desejos, têm sentimentos, e ninguém é obrigado a agradar o outro. Inclusive, eu acho que isso foi o motivo que me levou a querer fazer e passar em concurso público. Porque quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? Eu fui CLT no passado, e eu lembro que quando eu ia para uma entrevista, eu pensava o que eu vou dizer, como é que eu vou me portar, que roupa eu vou vestir. Eu pesquisava sobre o local onde eu queria trabalhar, para chegar lá e responder aquilo que eles queriam ouvir, para que eles me contratassem. E aí eu fico pensando, não seria melhor eu ser bem vista, ou bem paga, ou contratada, por saber fazer algo,
por ser profissional, por ser efetiva, ao invés de porque eu agradei alguém naquele momento. Só que, infelizmente, assim, no meio corporativo é muito isso. É chegar lá e dizer que você é perfeccionista, que você veste a camiseta, que vai estar sempre disposta a fazer aquilo que a empresa espera de ti, sem questionar, sem brigar, sem arrumar confusão com o colega. Ninguém é obrigado, gente. Ninguém é obrigado. A gente pode simplesmente buscar algo que seja mais de acordo com aquilo que nós acreditamos. E nesse ponto, eu vejo sim que ainda o concurso público é a forma mais justa, mais estratégica de você ser você mesmo. Porque num concurso público vai entrar aquele que fez a melhor nota, aquele que passou na prova, aquele que foi lá, se inscreveu no concurso, fez a prova, passou, foi nomeado. Ponto. Não interessa se é preto, se é branco, se é roxo, se é da esquerda, da direita, se gosta do Inter ou do Grêmio. Simplesmente vai entrar aquele que passou no concurso. Não importa o que o outro acha dele, se o outro gosta ou não gosta dele. Claro, né? Depois ele vai ter que provar que é bom naquilo que ele tá fazendo. Ele vai ter que ser profissional, minimamente. É o que se espera. Mas eu digo assim, para ingresso no serviço, é o mais justo. Porque você vai lá, faz a prova e passa. O melhor vai entrar. Independente da fisionomia, independente das convicções religiosas, políticas, filosóficas, enfim. Entra aquele que está mais apto, aquele que tirou a melhor nota no dia da prova. Ponto. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, por que a gente tem essa necessidade de agradar, de conviver, de tudo? Porque se a gente for pensar, eu mesma devo ter, tipo, na rede social, no Instagram, sei lá, 5, 6, 7 mil seguidores, né? Amigos não são. Só que se tu for pensar, quantos daqueles são teus amigos de verdade? Tua mãe, teus irmãos, talvez alguns primos, o teu marido, tua esposa, né, se for mulher, e mais 3, 4 pessoas. Não quer dizer que toda aquela gente seja tua amiga. E nesse ponto, eu acho que no passado a gente era mais verdadeiro nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que a gente vivia. Porque eu penso assim, quando eu tenho 42 anos, né? Então eu fui ter celular, fui ter rede social, Orkut, essas coisas, eu já tinha, sei lá, 20 anos mais. Não me lembro exatamente em que momento. Mas eu quero dizer assim, que tipo, na minha infância, na minha adolescência, eu não precisava ter muitos amigos. Ninguém precisava. A gente ia pra escola, lá tinham, sei lá, 22 alunos, 25 numa sala de aula. Eu tinha meus 3, 4 amigos do meu grupinho, o outro tinha o grupinho dele, o outro tinha o grupinho dele, e tava tudo certo. A gente convivia entre aqueles. A gente não sentia a necessidade de agradar toda a turma, de ser popular em toda a escola. Não. Eu convivia com aqueles ali, com aqueles que estavam comigo. Os outros eu não tinha essa necessidade, assim, de agradar. E já agora, com essa coisa de rede social, eu vejo por mim mesma. Muitas vezes eu penso em postar alguma coisa no Instagram, no meu Face, né? Quando eu posto no Instagram, automático vai pro Face, ou no TikTok, enfim. E eu penso no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, no que o outro vai achar. Cara, não interessa o que o outro vai achar. Não interessa. A gente tem que botar na cabeça que importa aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz bem. Enquanto a gente continuar vivendo em função dos outros, a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente vai estar sempre tentando agradar alguém. E quando a gente está tentando agradar alguém, a gente deixa de ser a gente mesmo. Tem situações assim que eu mesmo me dei conta que parece que a gente muda até de voz para falar com a pessoa em função de não querer se indispor, em função de querer ser bem visto por aquele outro. Mas não tem necessidade nenhuma disso. Eu acho que cada um é cada um e a gente tem que viver bem com aquilo que a gente é.
e do jeito que a gente pensa, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, assim, até pra gente pensar em que momento a gente deixou de ser autêntico, em que momento a gente passou a viver para agradar os outros. Se você gosta, então, desse tipo de assunto, desse tipo de conversa, assim, quer vir trocar mais ideias comigo, segue o canal, te inscreve, bota um like aí para que outras pessoas também cheguem no nosso encontro e vamos conversando em outros momentos, tá bom? Um beijo e até a próxima.